Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline, sou disléxica e hoje, no tema de hoje, iremos falar sobre criatividade versus dislexia. Eu não sei se vocês sabem, mas a dislexia atinge cerca de 15 milhões de brasileiros. É isso mesmo. Estima-se que mais da metade dos disléxicos não sabe que tem o transtorno e, de acordo com a ABD, Associação Brasileira de Dislexia, esse distúrbio dá maior incidência nas salas de aula e atinge entre 5 a 17% da população mundial. Eles definem a dislexia como um transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração. Então, hoje iremos falar sobre criatividade versus dislexia e temos uma convidada especial que aceitou o meu convite, a Malu. E a Malu é a CEO da Unilexia. Nós iremos falar também sobre a Unilexia. E agora eu já vi que a Malu entrou, vou chamá-la. E a gente pode começar essa live. Vamos lá, que eu vou chamar a Malu. Ok. Olá, Malu. Olá, tá me escutando? Tô escutando bem. Tudo bem? Bom, bom dia do Brasil, né? Tudo bem com você? Tudo bom? Boa tarde aqui da Itália. E aqui já são 5 da tarde. Imagina. Nossa, é uma diferença boa, né? De fuso horário. Sim, sim. Mas agora com a entrada do... Eu não sei se o Brasil voltou ao horário de verão. Nossa, se eu te falar que eu não tenho a mínima ideia dessas coisas. Porque eu lembro que tinha saído, eles tinham tirado. Se voltar, a gente fica com 4 horas de diferença. Já, né? A Já é gente já começa uma a coisa. falar, a gente já começa a falar de dislexia indiretamente, né? Que eu não sei se isso é um problema de todas as pessoas que têm dislexia, mas eu não tenho noção nenhuma de verão, tudo que segue uma ordem que não parece muito lógico para mim, é muito difícil Sim. decorar. Sim, sim, não tem a ver, sim, com certeza. Sequência, né? Tipo tabuada, tudo que tem uma Isso. sequência é difícil mesmo. Eu que coloco para mim como como no italiano a gente fala sfida, sabe? Quando tem uma competição. Então, o que Uhum. eu faço? Tipo, as minhas anotações, né? Eu fiz um script, então eu escrevi folha um, folha 2, folha 3, folha 4. Senão eu me perco. É assim, tem que ser assim. Tem coisas que eu ignoro, por exemplo, saber sobre fuso horário ou qual estação a gente está, porque senão despende muita energia para uma coisa que, de certa forma, não precisa de tanta energia. Então, sou estratégica onde eu vou usar a minha energia para decorar as coisas ou entender algumas coisas que não são naturais. Sim, muito bem, perfeito. Muito bom. Malu, eu conheci, né, a Unilexia através do Instagram e eu estava procurando mesmo, né, uma comunidade ou alguém que falasse sobre dislexia no Brasil. E eu moro Uhum. na Itália, né, você sabe. Então aqui, como é muito forte essa luta, né, de conscientização, de levar mesmo para dentro de casa a dislexia, então, eu falei, vou procurar. Ainda não tinha, né, dado um tempo para poder procurar alguma coisa sobre a dislexia. E achei vocês. E achei esse canal, né? Lá no perfil tem na bio tem o grupo, né, de disléxicos Isso. adultos. Eu falei, meu Deus, será que eu entro? Será que eu não entro? Fiquei na dúvida, sabe? Falei, ai, meu Deus, né? Vamos ver meu número de telefone. Será que... Entrei. Entrei e me encontrei. Porque finalmente eu encontrei gente que tem os mesmos pensamentos que os meus, passaram pelas mesmas dificuldades que as minhas quando eu era pequena. Mais ou menos ali, o pessoal deve ter uns 30, 40 anos. Eu acho que, eu não sei a Tem idade, uma mas média, tem uma média bem interessante. Na verdade, o nosso público é a partir de 18. Então, tudo que tiver entre 18 e, acredito, 65 anos, que é a passagem do adulto para o idoso,
de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem um impacto. Então, tem pessoas de 18 e tem pessoas de 40, de 50, de 60 e pessoas da Itália, né? Que é o mais legal. De outros países, né? Sim. Nossa, eu achei muito legal. Eu me encontrei ali, porque eu ainda não tinha conhecido um adulto disléxico. Eu não conhecia, eu só conhecia criança, né? E Uhum. eu falei, poxa, mas todo mundo tem o mesmo, né? Ou a mesma dificuldade nos estudos. Ali o pessoal fala muito sobre a faculdade e tal. Uhum. Sabe, foi muito bom, foi muito bom. Então, eu queria já aproveitar, iniciando essa live, para você falar um pouquinho da Unilexia e dos vários grupos de apoio. Muito legal. Eu quero te agradecer pelo convite para a live. Eu me senti Imagina, muito lisonjeada com o teu convite. E você que é o que a bom. gente chama de embaixadora da comunidade, que é quem Ah, que legal. experimenta o que a gente está oferecendo e sai por aí distribuindo e falando sobre o produto. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas falem sobre o que a gente está fazendo para poder ter mais impacto na vida das pessoas. E o que você trouxe é muito interessante de que você nunca tinha conhecido nenhum adulto, porque é exatamente nesse ponto que a gente entra. O buraco que nós encontramos é a falta dessa conexão e falta de pessoas falando sobre esse assunto para adultos. Então, específico ali com aquela dor de que existem pessoas que possuem um diagnóstico desde a infância, mas existem também pessoas que tiveram um diagnóstico tardio e aí adulto, ele entende o que ele tem, mas ele não tem ninguém falando sobre isso para ele, que tem um pouco a ver com a minha história também. Dentro desse cenário, a Unilexia nasce e o nosso propósito é gerar equidade por meio do pertencimento. Então, nesse momento, nós estamos apoiando, estamos criando essa comunidade e pretendemos mantê-la por muito tempo, porque é uma forma de chegar até pessoas que estão buscando por nós. Então, é tudo muito orgânico. As pessoas que estão ali, elas quiseram estar ali. Nada foi obrigado, a gente não utilizou tráfego pago, não utilizou nada disso. As pessoas que estão, elas querem se conectar e nós pudemos oferecer durante muitos meses tudo que nós tínhamos de apoio, de informação para apoiá-los. E alguns saíram exatamente por já terem tido a informação que queriam e muitos permaneceram. E isso me deixa muito feliz por saber que temos embaixadores e que a gente pode continuar. Sim, sim, um projeto lindo, sem contar as informações, né? Riquíssimas informações. Então, eu me encontrei, eu falei, puxa, tem gente que, né, que vive a mesma coisa que eu vivo. Então, eu me encontrei. Muito bom, parabéns, viu, pela iniciativa, muito legal. E Obrigada. você puxou aí um fio da meada, você falou, é mais ou menos a minha história, né? Uhum. Então, eu fiz umas perguntas aqui, eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse percurso, né, de descobrir a dislexia já na idade, você já era jovem, penso, adulta, né? Como foi isso? Jovem. Jovem porque eu estava com 17, porque eu formei no terceiro ano com 17, mas já estava entrando na faculdade. Vou trazer para a linha do tempo. A minha mãe é professora, ela também tem a formação em psicopedagogia, mas nunca atuou na área. Só que desde a infância eu enfrentei muitas dificuldades em relação à nota, à disciplina, a desenvolvi também algumas consequências dessas dificuldades no sentido psicológico, de baixa autoestima. Então, durante a vida escolar foi algo muito sofrido para mim. E eu sempre mudei muito de escola para poder passar de ano e não ter que enfrentar uma recuperação ou correr o risco de bombar. Porque eu sabia que eu sabia, mas eu não sabia como expor o que eu sabia. E aí eu ensinava as matérias para os meus colegas, mas eu não conseguia na prova. E eles iam Sim, melhor do que eu. E isso não fazia muito sentido na minha cabeça, mas eu não tinha a quem recorrer. Quando eu falava sobre isso, as pessoas diziam: você não estuda do jeito certo, você tem que interpretar melhor, talvez você não esteja estudando, você está se enganando. Então, eu tinha muita dúvida em relação ao que eu fazia realmente.
E quem me conhecia, quem via os professores, na maioria das vezes, eles ficavam sem saber o que fazer naquela situação. Porque eles percebiam que eu estudava, mas eles não tinham a resposta que eu precisava. E no ensino médio, eu fiquei preocupada em passar no vestibular, porque eu queria cursar ou medicina ou direito em instituição federal. E eu sabia que eu não ia conseguir ir bem. Então, a minha mãe me levou no neuropsicólogo. Esse neuropsicólogo, lá com 16 para 17 anos, ele disse que existia talvez um transtorno de aprendizagem e me encaminhou para uma neuropsicóloga que fez o diagnóstico e eu fui realmente validada como disléxica, né? A partir daquele momento, eu já tinha entendido o motivo de todas aquelas dificuldades, então para mim não foi um estereótipo, mas foi uma válvula de escape de poder tirar o peso das minhas costas e colocar esse peso nas costas do diagnóstico e buscar soluções, como eu realmente poderia utilizar as minhas habilidades e ter uma produtividade e resultado como as pessoas que não possuem diagnóstico. Sim, muito bom. E você sabe que eu não tenho, né, o diagnóstico. Não Eu sabia. também sou disléxica, mas vendo o meu filho e o percurso que ele fez, sem saber que ele era disléxico, eu me via no meu filho. Aí eu falava, vai, coitado, ele é como eu quando era pequena. Nossa, ele vai ter muita dificuldade, mas a gente não sabia nada, né? Uhum, Até que a professora aqui na Itália, na terceira série, falou, Carol, leva ele numa neuropsiquiatra infantil, que eu acho que ele uhum, tem uma dificuldade aí de aprendizagem. Aí eu falei, ok, vou levar. E aí foi percurso parecido com o seu. E aí eu uhum, contei para a doutora, falei, doutora, e eu fiz assim, assim, eu já repeti a primeira série, a quinta série, sempre os primeiros processos eu repetia, primeiro colegial. Aí a doutora falou assim, Carol, com certeza você também é. Porque seu marido, fizeram uhum, os testes com ele, meu marido não era. E aí ela falou, olha, com certeza. Aí ela falou, ai, mas não perde tempo com isso não, você já tá com 40, vive a sua vida. Aí eu falei, peraí, deixa eu ir atrás, deixa eu ver o que que é isso mesmo. E aí fui atrás, fiz cursos, né, li livros, vi todas as, sabe, vários atalhos que eu acabei criando, né, desde de legal. pequena. E aí eu pude ajudar meu filho, tô ainda ajudando, ainda tô, porque ele tá com 13 anos, né? Então, Uhum. ainda tem um percurso aí para chegar até É a um momento faculdade. crítico, né? É o momento Sim, mais sim. crítico. É o momento mais crítico. E ele não aceita, assim, a coisa, sabe? Ele, Uhum. sim, eu sou disléxico, sim, mas ele não quer ajuda, tipo do audiolivro, que eu insisto muito. Eu falo sempre aqui também no meu perfil, eu falo, pessoal, usa o audiolivro, que é fantástico. Eu leio, hoje em dia, com audiolivro, assim, eu leio muitos livros, que antes, tem até uma história, não sei se você lembra, se é do seu tempo, você lembra do Almir Klinker? Aquele rapaz Não, que viajou o mundo com um barquinho. Ele não. escreveu um Ah, já livro. ouvi a história, já ouvi essa história. Eu vi a história, o Mir Clinker. Super legal. Ele escreveu um livro. Aí, meu pai leu esse livro, aí meu pai passou para minha irmã, e aí minha irmã passou para mim. E era sempre nas férias que a gente tirava um livro para ler, né? E eu falei que eu tinha lido. Eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. E esses meses aí, uns meses atrás, aqui no Instagram, tinha aquele negócio no Stories que você coloca um adesivo e escreve qual livro você leu, ou qual a sua canção preferida, e taga alguém. Aí minha irmã Uhum. escreveu os livros do Almir Klink, uma coisa assim, e me tagou. Aí eu pus uma risadinha embaixo, escrevi, Rê, posso te contar uma coisa? Ela fala. Eu falei, na verdade, eu nunca li o livro do Almir Klink. Nunca li. Eu disse que eu li, mas eram dois, inclusive. Não era só um, era o volume 1 e o volume 2. Porque um ele tinha viajado, acho que é o mundo, e o outro era só América do Sul. E Uhum. ela, ai, não acredito, Carol, que você nunca leu. Eu falei, não, nunca li. Mas agora que eu sei que existe o audiolivro, né?
Agora dá para ler. Isso, isso é muito peculiar, né? Você falou sobre a tua preocupação, né, com seu filho não seguir os mesmos atalhos que você segue e funciona muito bem para você e você está tentando facilitar a vida dele por meio desses caminhos. Mas é muito interessante porque, para mim, audiolivro não funciona. E eu consigo ler um livro tranquilamente, desde que eu não esteja com nada na minha cabeça me preocupando. Então, quando você me mandou a pauta, eu fiquei pensando se eu teria uma resposta certa para essa pergunta, porque os meus atalhos são diferentes dos teus atalhos. E talvez isso se dê pelo fato de que a gente não tenha tido um diagnóstico na época que é propício para esse diagnóstico, que é na primeira infância. Então, eu não sei se os atalhos eles são de acordo com mecanismos cerebrais que a gente vai criando de memória, de aprendizagem auditiva. Acredito que possa ser porque cada disléxico ele tem alguns escapes Diferente. diferentes. É. Sim, sim. Sem contar que o meu filho está fazendo o percurso com a fono já desde quando ele estava com 8, 9 anos. Agora ele está com 13, ele está no último ano. E a doutora ainda quer continuar mais um ano, mas ele não quer. Mas, quer dizer, a leitura dele é muito mais fluida, muito mais rápida do que a minha. Porque Uhum. ele teve, né, o diagnóstico precoce, porque ele teve esse acompanhamento logopédico, né? Logopédico não, fonológico. Uhum. Então, realmente, cada disléxico é diferente. Deixa eu te contar uma coisa interessante que eu nunca contei em nenhum lugar e nem para ninguém. Quando eu estava com a idade dele, 12 para 13, a escola preocupou com o meu rendimento na escola, porque eu tinha notas muito boas até chegar nos 13 anos. E aí, a partir dos 13 anos, a diferença foi muito grande entre o ano anterior. Ligaram para minha mãe e indicaram que ela me levasse uma psicopedagoga. Minha mãe me levou numa psicopedagoga, maravilhosa, amava ela, muito doce, mas eu não aceitei a, as orientações dela. E eu lembro que o meu pai ele também era muito cético em relação a isso. A minha mãe sempre foi muito de levar no médico, de entender o problema, e meu pai falava: não, tá tudo certo, vamos continuar, que vai melhorar, é só estudar melhor. Que meu pai não Uhum. teve também esse nível de informação, meu pai era muito humilde. E ele é um homem muito rústico, então era difícil colocar isso na cabeça dele. E a minha mãe, por já estar nessa área, facilitava esse entendimento. Só que ela me levou e aí a psicopedagoga pediu para que eu repetisse de ano. E aí para mim foi o cúmulo do absurdo aquilo. Ela ligou na escola e falou para eu repetir de ano. Eu xinguei, eu briguei, eu ameacei, eu falei que eu não ia fazer mais natação. Então minha mãe passou por essa etapa de não aceitação, de eu não querer ter aquele diagnóstico. Só que na época ela não cogitou transtorno de aprendizagem, ela cogitou dificuldades. E ela ia entender as dificuldades depois, né? Mas eu não quis, meu pai Sim. me apoiou nessa, ele falava assim, isso mesmo, não tem que ir, e eu continuei. Então minha mãe ficou sem força para continuar. Tá. Então, de certa forma, o meu atraso do diagnóstico, ele vem também da minha postura muito negativa no momento em que minha mãe tentou fazer essa intervenção. Eu acho que isso vem da Sim. adolescência, do pré-adolescente, que ele quer ser o melhor, ele quer se identificar com coisas, e aí dislexia parece um pouco assustador nesse momento, né? Sim, sim. E também tem aquele lado do disléxico ser muito. é, é, não é cabeça dura, mas ele é muito persistente, ele vai até o fim. É difícil você ver um que joga toalha. Se jogou a É, toalha é porque está muito mal é. na autoestima. Mas normalmente, porque o disléxico ele sofreu já tanto, tanta dificuldade para entender aquela coisa. Então, ele vai até o fim. Então, eu vejo que o meu filho, ontem ele estava estudando História da Arte, olha isso, oitava série, eles estudam História da Arte, e, e aí tinha umas questões que ele tinha que responder, e eu falei assim, olha, antes de responder as questões, deixa eu ler para você o texto, e depois, ouvindo a mamãe, você responde. Ele, não, mamãe, não precisa, eu leio. Aí eu falei, tudo bem. Então lê todas as minhas táticas, né? Então lê.
e passa esse negócio aqui que eu não lembro o nome em português. Como é que chama? Marca-texto. 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 Passa o marca-texto nas Funciona. palavras-chave, né? Assim você. Mamãe, não preciso. Eu leio e depois respondo. É Meu isso. Deus, que disléxico é esse? Eu também tenho que passar o marca-texto. Isso eu não me livrei, não. Sim, não, infelizmente eu que tenho muita dificuldade, porque não fui diagnosticada, né? Por mais que minha mãe também tivesse me levado a milhões de psicólogas, mudei milhões de escolas, mas naquela época, acho que nos anos 80, não era muito falado, Não. né? Por mais que tivesse já, né? Porque eu sei que a BD está no campo aí já faz anos, Anos. mas era não se sabia o que era a dislexia. Então, eu sofri bastante. E hoje eu tô com um megafone na boca. Tô falando para todo mundo, tá com dificuldade? Peraí, vai ali na BD. Ó, o telefone é esse, o e-mail. Pá, pá, pá. Porque, Isso mesmo. gente, sofrer por causa disso no ano de 2022, não. Não, exato. Diz tudo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente está falando sobre curiosidade, né? Sobre inovação, criatividade na dislexia. Esse projeto seu de inovação, quer falar um pouquinho para a gente? Claro. Eu trabalho com inovação faz mais de 3 anos, então eu me encontrei exatamente pelas minhas habilidades disléxicas. Eu acho que você vai falar sobre isso ainda, mas a criatividade é uma delas. A gente imagina muito, a gente interpreta muito, e na inovação eu pude conectar todas essas habilidades que eu me sentia confortável em compartilhar com propósito, porque eu poderia até não saber ler tão bem igual muitas outras pessoas, mas eu poderia transformar esse texto em um poema através da minha criatividade. Então, graças às oportunidades da vida, eu pude começar a trabalhar com isso e hoje eu uso isso em prol da comunicação, desse microfone que eu também fico falando com as pessoas sobre esse assunto. Eu trago na outra ponta todas as coisas que eu aprendi, como o que a BD traz para a gente de informação, e tentar ser esse canal de comunicação entre quem quer e quem precisa. E aí a minha idade ela auxilia porque você tem que ser muito resistente para falar sobre coisas que as pessoas muitas vezes não estão interessadas por não serem elas. E falar sobre essas coisas em ambientes privilegiados. E aí você vai falar com pessoas que na maioria das vezes tiveram as melhores escolas, os melhores médicos, e que muitas das vezes, por não ouvirem falar sobre esses assuntos, elas também possuem essas dificuldades, esses transtornos, e não sabiam. Então, eu digo que aqui no meu espaço de trabalho, eu falei tanto sobre dislexia, transtorno de aprendizagem, que todo dia tem alguém me falando que tem alguma coisa. E aí eu já falo assim, então vamos fazer o teste, porque a Unilexia ela tem um teste de indícios, que é baseado na Associação Britânica de Dislexia. Eu falo, vamos lá fazer o teste, ver se tem indícios, depois se você precisar a gente te conecta com o ABD. Então, esses assuntos a gente vai acabando atraindo para nós. As pessoas Sim. nos veem como essas referências por falarem muito disso. E a experiência na pele ajuda muito nesse aspecto. Então, eu nasci com dislexia e a dislexia me perseguiu. Até que eu pudesse trabalhar com ela, ela parou de me perseguir. E hoje eu vivo no meio dela. Ai, que Ela me maravilha. perseguiu, não fui eu. Porque todos os lugares que eu fui, em algum momento da minha vida, eu quis falar sobre isso. E eu não sei por quê, mas estou cumprindo meu propósito e espero estar transformando pelo menos um pouquinho da vida das pessoas que estão conosco. Eu acho que é isso que você também está fazendo. E a Sim, criatividade está no fundo disso tudo, na base. E ela sim. continua, né? O projeto se renova, você tem o seu curso agora, então a criatividade ela está ali envolvida. Até para buscar esses escapes que você disse, você precisa usar a criatividade para saber como lidar. Então, como que a gente decora tabuada sem decorar? Como que a gente aprende a ortografia da palavra sem ter a parte fonológica? Como Verdade. que eu vou lembrar de uma palavra em inglês se eu
mal consigo decorar de português. Então, são sim, estratégias, e aí precisa da criatividade para isso. Fora outras coisas que o disléxico pode ir muito bem. com certeza. Eu separei uns adjetivos sobre criatividade na dislexia. Uhum. Então, eu escrevi assim, porque a gente fala muito sobre a parte negativa, né, da dislexia, a dificuldade. Já a palavra começa, né, o transtorno. Aí você fala, meu É. Deus, transtorno. Então, hoje a gente quer falar só sobre criatividade. Então, eu separei aqui umas frases, tipo, os disléxicos, eles são capazes de pensamentos, eles pensam em uma forma extraordinária, uma forma diferente. E é tão engraçado isso, é tão real, porque às vezes eu falo com uma amiga minha que eu falo, olha, eu estou pensando em fazer isso, 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 o que que você acha? Para o curso que eu dou aula de português para italianos, né? O que que você Uhum. acha? Ela, nossa, nunca tive essa ideia, que ideia maravilhosa. Eu falei, você acha que é boa? Nossa, é maravilhosa essa ideia, vamos fazer e tal, vamos. E eu sempre tenho ideia. E ela sempre fala, Carol, você é tão criativa, você acha? Ela, sim, sim, sim. E é real isso, incrível como é real. Eu vejo meu filho, como ele é criativo, respeito aos irmãozinhos, eu tenho trigêmeos, né? Os Uhum. dois, a menina e o menino, não têm, e ele tem a dislexia. E eu vejo a diferença da criatividade, desde estudar até e brincar. Até ontem ele fez, eu coloquei nos stories, ele já está preparando o Natal. Então ele fez Ó, milhões de árvores de Natal no quarto. E, e uma colorida, a outra ele desenhou, a outra ele comprou o cartaz daquela cor e foi desenhando, fez um calendário, aquele calendário de Natal, ele fez mesmo, ele colou na parede. Então, você vê assim, ele não fica parado. Você vê que a que legal. criatividade, sabe? Não precisa comprar, mamãe, vamos fazer. Então, diferente dos irmãozinhos que preferem ver um jogo, uma televisão ou conversar com o amiguinho, do que sentar ali e aquela coisa artística manual, cortar, colar, desenhar, pintar. E tem que Então, ser estimulado, né, Carol? Tem que ser estimulado, porque o nível que o disléxico consegue alcançar de utilizar essa criatividade para criar um negócio, para criar produtos, para trabalhar como gestor, para fazer tanta coisa, é muito grande. Então, tem que estimular, tem que deixar a criança utilizar a criatividade dela, porque regras. A gente está numa geração muito mais fácil, no sentido de menos regras, né? Vai botar regra para disléxico, o disléxico vai fazer ao contrário. Vai falar para ele que a tabuada de cima para baixo, ele vai fazer de baixo para cima. E assim, dando resultado, tá tudo certo, na minha opinião, sabe? Eu sim, sofri muito isso nesse aspecto de eu não podia chegar no resultado do jeito que eu chegava, porque sim, existia um passo a passo que tinha que ser seguido. É lógico que existem regras, eu não estou falando de regras sociais, eu estou falando de regras que muitas vezes não fazem sentido serem daquela forma e que existem outras formas de serem feitas. sim. Então, opinião, pensamento ativo, a criatividade ela faz você ser assim, porque você está sempre imaginando novas opções, novas oportunidades para realizar a mesma coisa. É isso mesmo. Isso mesmo. Também o fato de não ser Maria vai com as outras, né? O atípico. Nossa, Isso. não vi ainda um disléxico que vai com o grupo. O bichinho tem que sempre destacar, porque o rapaz é diferente, porque a moça é genial, porque olha como aquela pessoa, né, é criativa. O que que é? Ah, deve ser disléxico. É. Porque atípico é a palavra certa. Você vê, né? Steve Jobs, é, fora da casinha, né? E se não for fora da casinha, não consegue fazer o que ele faz. Né? Então é isso. Talvez eu não posso dizer diretamente, porque existem outras coisas externas que corroboram para o sucesso que ele alcançou, mas a dislexia é um deles. É Sim, o, seja ele ou outros artistas, que a gente tem muitos, né? Sabrina sim, Sato, Will Smith, não com dislexia especificamente, mas com outros transtornos do neurodesenvolvimento que, que trazem isso
Peraí, um pedacinho onde a gente não ouviu. Travou? Agora voltou. O que eu disse é que a gente não pode pegar e tirar a dislexia, porque a dislexia corroborou para eles chegarem onde eles chegaram também. Então, talvez sem a dislexia ou o TDAH ou outro transtorno do neurodesenvolvimento, ele não chegaria onde ele está. Com Existem muitos certeza. programadores que são disléxicos, porque se dão muito bem com números e não se dão bem com letras. Sim, sim, é verdade. É verdade. Perfeito. Eu separei também o fato da curiosidade, né? A capacidade de ver as coisas de uma forma diferente. O rápido, aquele pensamento visual, né? Você fala uma palavra e ele tá logo vendo aquela coisa. Tipo, uma coisa engraçada que eu sempre falo é, eu não preciso ir numa loja e vestir, mas desde pequena isso, hein? Eu não preciso vestir uma roupa, eu não preciso experimentar uma roupa, porque eu já me vejo naquela roupa. Isso é muito interessante. Eu não preciso comprar um sapato ou experimentar andar, porque eu sei, eu me vejo aquele sapato ali que, tá, que vai dar certo. E eu vejo que meu filho é igual a mim. Ele faz igual. É isso, é assim mesmo. Já consegue ver, já consegue. A imaginação, né? Isso me ajuda muito em leitura também, falando daquele tema. Eu fico imaginando os personagens, então me ajuda a absorver todo aquele conteúdo enquanto eu imagino. Se eu não estou presente, imaginando e sentindo aquele livro, seja por imagem ou por audição, é muito difícil que eu consiga absorver o que aquele livro está dizendo. Ou mesmo eu posso até absorver por um tempo, mas depois eu esqueço. Então, o Sim, visual ele está muito conectado com isso. Estudar para a sim. prova, para mim, tem que ser totalmente visual. Então, eu pego, vou ler sobre arquitetura de restaurante industrial, por exemplo. Porque eu sou estudante de nutrição, então a gente precisa estudar esse tema. Ok. E eu citei ele porque foi algo muito, muito típico nessa situação. Todas as palavras que estavam ali que eu não conhecia, eu pesquisava no Google nas imagens, para eu poder identificar. E durante a prova, mesmo que eu não lembre o significado daquilo, eu lembro ela visualmente. Então, pela lógica, eu consigo entender se aquilo está certo ou está errado. Porque a Sim, imagem me passa uma mensagem. sim, perfeito. Você sabe que tem, agora você falando isso, eu lembrei, tem um italiano, ele chama Gianni Gofera. Eu fiz um curso dele o mês passado. Ele é o homem que tem a maior memória no mundo. Depois você põe no Google Gianni Gofera. Ele tem uma técnica de aprendizagem que é essa que você falou. Ele Nossa, associa a palavra com a imagem e a palavra tem que ser parecida com essa imagem, não pode ser diferente. Tipo, creme de leite. Tem que ser, você vai ver uma imagem de um iogurte branco ou de um creme branco. uhum, E depois que você colocar as palavras ou o texto que você quer organizar, quer decorar, ou quer memorizar, você coloca ele em fila. Ele tem que ser em fila, assim, em sentido horário. que Porque aí você vai legal. lembrar, creme de leite, A sei lá. ordem. É. É, Então, Pedro porque I. o teste de memória, quando a gente faz para ter um diagnóstico, ele, pelo menos o que eu fiz, a neuropsicóloga, ela falou uma lista de números em ordem crescente, depois decrescente, e naquele mesmo minuto, ela estava testando a minha memória de curto prazo, que aí o de longo prazo muda, mas a de curto prazo ela fala na ordem e pede para você repetir. E aí a quantidade de números que você consegue acertar vão dar um resultado final. E aí, ao contrário, depois, ela faz a mesma coisa. Ela disse que o meu teste de curto prazo, ele deu quase máxima, coisa que ela nunca tinha tido com outros diagnósticos. Exatamente por eu imaginar. Então, ela falava os números, eu imaginava um, imaginava dois. E aí, só que aí depois eu fiz o de longo Prazo. prazo deu muito abaixo do normal, mas tudo certo. Eu tava esperando, tinha que ter alguma Sim, coisa. Mas é sim, muito interessante que isso para mim funciona. E eu acredito que outros disléxicos possam também desfrutar dessa técnica, desse jeito de sim. estudar. Sim, sim. Inclusive, esse curso que é vendido aqui na Itália,
ele é vendido para médicos, estudantes de medicina, que tem que decorar cada ossinho do corpo, né? Milhões de Legal. ossos na mão. Então, é um curso que é bem famoso aqui. E você já usava e nem sabia desse curso, pra você ver que a coisa funciona mesmo. Que Olha que maravilha. legal. Maravilha. Então, a gente já está chegando no final da nossa live. Eu coloquei na parte da descrição uma coisa muito interessante que eu tinha falado para você também sobre uma publicação, um artigo que foi publicado em junho da Uhum. Forest in Psychology. São dois pesquisadores da Universidade de Cambridge. Eles se perguntaram, né, por que que os disléxicos são taxados de indivíduos que têm dificuldade de ler e de entender os textos. E omitem que também são pessoas particularmente criativas, com qualidades naturais em termos de exploração definitivamente acima da média. Né? Essa parte que a gente falou sobre a criatividade, sobre, imagina, você com essa técnica e nem sabia que aqui na Itália tem um curso para isso, para quem não é disléxico. Então, isso é muito interessante, porque os disléxicos, eles têm essa criatividade natural, né? Esse modo de ver uma questão em vários modos ou em dois modos, que normalmente uma pessoa não disléxica não consegue ver, né? Vê só naquele modo, acabou. Vê só aquela frase e acabou. E nós não, nós temos na Itália chama marcia in più. A gente tem essa marcha a mais, né? O Uhum. nosso carro não é só primeira, segunda, né, terceira marcha, mas a gente vai na sexta, sétima, décima. Vai E mesmo. isso é muito legal. A dislexia, eu escrevi aqui que a dislexia é um dom, né? Antes de eu descobrir que eu era disléxica, eu me achava muito burra, muito, nossa, minha família, todo mundo fez faculdade, todo mundo é profissional, todo mundo é profissional, não, profissionista, né? Todo mundo tem um emprego bom e eu sempre, né, a terminei o colegial a duras penas, então sempre me achei muito burra. Mas eu tinha esse lado de curiosa, então eu aprendi o italiano, eu fui trabalhar na Itália, eu queria viajar o mundo, eu fui morar em outros países, por pura curiosidade, porque não conseguia falar direito inglês, eu fui morar na Suíça, não conseguia falar direito alemão, Nossa, que legal. mas me virando nos 30, né? Como faz o disléxico normalmente. É isso E, mesmo. e hoje, que eu sei que eu vi que é um dom. É um dom, porque sem a dislexia eu não iria conseguir hoje ter a escola que eu tenho a escola de idiomas, eu não iria conseguir planejar cursos, né, produtos para que para poder beneficiar outras pessoas, eu não ia conseguir ter essa marcha a mais para que os meus filhos vissem isso, principalmente meu filho que tem dislexia, e visse e fala, nossa, mamãe consegue, eu vou conseguir também. Eu, agora, com 44 anos, estou terminando a faculdade. Ano que vem começo a minha pós em psicopedagogia. E Legal. tudo isso porque eu descobri que a dislexia é um dom, é uma maravilha. E ninguém pode tirar de mim. É o meu a mais, né? O meu plus. E, e por isso, essa criatividade, né? Vamos dizer, essa genialidade, se a gente, né, pode dizer, vamos dizer essa genialidade. Lógico que E pode. Pode sim. pode, né? E estou muito feliz por isso. Então, quando você sabe usar, como você falou para mim, né, que a gente estava conversando no áudio, quando você sabe usar aquela dislexia, né, a seu favor, tudo muda. O Tudo muda mundo para melhor. é teu, o mundo é seu. É isso que você disse, Carol. Muito importante a tua fala, porque você traz esperança. Que são poucas coisas, são poucas pessoas que a gente ouve falando sobre a esperança de se ter dislexia, de como a dislexia ela pode sair desse lugar escuro de diagnóstico e ir para um lugar brilhante de conquista, de exploração. E isso se dá exatamente pelo fato de que as pessoas, nós, pessoas, passamos metade da nossa vida
estudando em escolas para se tornar alguém. Mas o disléxico ele se torna alguém a partir do momento que ele sai dessa escola. Então, Sim, tem esse sentimento de atraso que muitas vezes não é um atraso, mas é que você teve, a partir da sua saída da escola, teve chance e tempo e abertura para poder se descobrir. Então, você saiu, foi viajar, descobriu novas culturas, teve um novo repertório, e a partir do diagnóstico, você teve uma luz no final daquele túnel que já estava aberto para você e conseguiu sim. conquistar tudo que você conquistou. Então, você é uma guerreira e com certeza, genial, e que nós possamos todos nós termos essas muitas marchas para poder conquistar Sim. cada vez mais coisas diferentes. O mundo Maravilha. sem dislexia é um mundo sem pessoas criativas, e um mundo sem pessoas Sim. criativas não continua. Então, Não, não é verdade. Um mundo cinza sem o disléxico. Ai, Malu, obrigada, obrigada, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite, por ter estado aqui esses minutos, né, juntas e obrigada. Estou muito feliz por essa live e por compartilhar aí. A gente tem alguns pensamentos parecidos e eu estou muito feliz, porque me sinto até mais jovem. E você obrigada. é jovem. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Fico muito feliz em fazer parte. Gostaria de te parabenizar, porque Obrigada. você pegou um desafio e agora está transformando em oportunidades para outras novas pessoas. E que você continue com o seu curso. Todo Amém. sucesso do mundo para nós. Amém. Brigadão, brigadão mesmo. Um beijo e bom dia aí no Brasil para você. Obrigada para você também na Itália. Brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.